Olá pessoal, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus para você e também para sua família. Nós estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade à história do povo de Israel. Estamos falando sobre a história do povo de Israel. Já tem alguns meses que nós estamos falando, comentando a história deste povo, e nós demos início à história do povo de Israel no livro de Josué. Nós demos início falando aqui a história do povo de Israel, os acontecimentos, a história do povo, a história das suas lideranças, o que Deus tem feito na vida desse povo, e também aprendendo também com essas lições tão maravilhosas que a história do povo de Israel tem nos deixado para a nossa vida cristã e também para a nossa vida cotidiana. Nós falamos a história do povo de Israel, de todo o livro de Josué. Também falamos também a história de Israel, também no livro também de Ruth. Também falamos também a história do povo de Israel no livro também dos Juízes. E agora nós estamos aqui falando a história do povo de Israel no livro de 1 Samuel. E hoje nós vamos estar concluindo o livro de 1 Samuel, no capítulo 27 até o capítulo de número 31. E a partir da semana que vem, querendo Deus, nós damos continuidade à história do povo de Israel no livro de 2 Samuel. E bem lembrando aqui nesta oportunidade o quanto a história deste povo de Israel tem assim nos trazido grandes lições para a nossa vida, para a vida da nossa família. Quanto Deus tem falado de uma forma extraordinária e de uma forma tremendamente maravilhosa, porque a Bíblia, ela é o livro de Deus, ela é a palavra de Deus falando ao coração do homem. E aqui nós estamos para mais uma lição sobre a história do povo de Israel no livro de 1 Samuel. E hoje nós vamos estar falando o capítulo de número 27, 28 e 29 e 30 e 31. Nós vamos estar aqui resumindo esses capítulos aqui no livro de 1 Samuel, a qual também hoje nós encerramos também este livro de 1 Samuel. E nós vemos que a história do povo de Israel, partindo do princípio ali do livro de Josué, a história deste povo tem nos ensinado muitas coisas nós tivemos aprendido com a história do povo de Israel, até neste momento, no livro de 1 Samuel. Temos aprendido grandes lições extraordinárias para a nossa vida, para a vida da nossa família também, e para a nossa vida cotidiana também, e também para a nossa vida do ministério também, do serviço, da obra de Deus. Então, Deus tem sido assim fantasticamente maravilhoso e piedoso e grandioso para nossas vidas, e nos tem falado profundamente através desses personagens, através da história deste povo, através dos líderes deste povo, através dos juízes deste povo e através também dos reis também deste povo. Lembrando que a história do povo de Israel dentro do livro de Juízes, o livro de Juízes, os juízes de Israel, eles se findam em Samuel. Eles se findam em Samuel, porque dentro daquele contexto, o que está sendo ali operado é o sistema teocrático. O sistema teocrático é quando Deus ele
age, ele manda, ele governa, ele dá a direção, ele comanda. Agora sai do governo teocrático, vai agora para o governo da monarquia. Então, quando Deus manda Samuel ungir a Saul como o rei do povo, a qual o povo pede um rei, ali se finda o governo teocrático e entra agora o governo da monarquia, ou seja, agora não é Deus mais que vai realmente dar a diretriz ao povo, não é mais Deus que vai comandar o povo, porque até no período dos juízes, o governo que está ali é o governo teocrático, aonde Deus o manda, Deus governa através dos seus líderes, dos seus juízes, através de uma liderança. Então, o governo teocrático se finda ali em Samuel, que se finda o período dos juízes. E agora entra o período da monarquia, que agora é um sujeito, é um homem a qual que está na frente do comando de um povo, de uma nação. Claro que isso veio através do pedido do povo de Israel. Quando o povo de Israel, eles pedem a Deus um rei conforme as outras nações tinham, ali realmente há uma tristeza enorme, grande, tanto no coração do próprio Deus, como também no coração do próprio Samuel. Que quando o povo chega ao profeta Samuel e pede um rei conforme as outras nações, aquele entristeceu grandemente o coração de Samuel, do profeta. E ele vai até a Deus e consulta a Deus, e Deus fala a Samuel para que Samuel atendesse o pedido do povo, ou seja, levantasse um rei conforme as demais nações. E isso é feito de uma forma realmente natural. Deus não interfere, Deus não proíbe que esta decisão seja feita, seja tomada. Deus simplesmente pede para que Samuel desse vida ao povo e escolhesse um rei para dar a Israel. Aí onde é que entra o sistema da monarquia, a teocracia, o sistema teocrático do governo, do comando de Deus, se finda aí. E daí para frente nós sabemos que realmente Saul é ungido rei em Israel, a qual realmente teve um início muito bom, mas o seu fim foi trágico, realmente foi de uma forma completamente, terrivelmente triste o fim do reinado de Saul. Que Deus nos ajude e nos guarde. Bem, aqui estamos para falar do capítulo 27, 28, 29, 30 e 31 do livro de 1 Samuel. Nós vemos que dentro desses capítulos, o que é que vai estar abordando? Vai estar abordando a vitória de Davi e a derrota de Saul, que é o que vai estar abordando dentro desses capítulos, do capítulo 27 até o capítulo de número 31 do livro de 1 Samuel. A vitória de Davi e a derrota de Saul. Nós vimos que Davi, quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, que é um drama que Davi vive dentro daquele contexto, dentro aqui do capítulo 27, nós vemos que Davi toma uma decisão realmente, a qual realmente não era realmente para tomar esta decisão. Mas nós sabemos, quando se fala em morte, em perseguição do inimigo, do adversário, isso todos nós ficamos cautelosos com isso e cuidadosos com isso. Olha o que é que diz aqui no início do capítulo 27 do livro de 1 Samuel. Porém, Davi disse no seu coração: algum dia ainda morrerei pela mão de Saul. Isso Davi dizendo: é melhor eu fugir para a terra dos filisteus. Olha só, isto aqui Davi está aqui falando aqui com suas palavras, falando que Saul ia pegá-lo, ia
destruir, ia matá-lo Davi, porque Davi estava sendo perseguido. E agora aqui no capítulo 27, nós vamos estar aqui abordando então o capítulo 31 do livro de 1 Samuel. Davi está dizendo aqui que era melhor fugir para não ser pego pelas mãos de Saul. Olha o que ele diz aqui. Porém Davi disse no seu coração: algum dia morrerei pela mão de Saul. É melhor eu fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca essa esperança e pare de me perseguir por todo o território de Israel. Assim escaparei das suas mãos. Olha só. Esse capítulo 27 aqui é Davi quando foge, quando sai de Judá, a qual não era o dele ter saído de Judá. Porque o profeta de Gate tinha falado para que Davi não saísse de Judá. Era para que Davi permanecesse ali na terra de Judá. Mas é o que eu falei agora há pouco. Quando se fala de morte, do inimigo perseguindo, querendo destruir a vida de qualquer pessoa, esta pessoa entra em pânico. Essa pessoa não vai estar aguardando, porque é natural do ser humano. Quando se fala que tem alguém tentando perseguir, tirar a própria vida, isso entra realmente, a pessoa entra no estado emocional, psicológico muito grande, muito grande. E Davi realmente aqui tomando essa decisão de sair da terra de Judá, de ir para a terra dos filisteus, a qual ele foi mesmo. E tem mais, ele foi recebido lá. Mas lá na terra dos filisteus, quando Davi estava lá entre este povo, os filisteus, que eram inimigos número 1 de Israel, quando Davi estava lá, realmente Davi fez algumas coisas realmente muito complicadas. Davi realmente faltou com a fidelidade, tratou de engano, de mentira ali, mas estava lá, porque ele estava fugindo do rei de Israel, de Saul. Então realmente ele foge para lá. E fica lá. E o texto diz que Davi ficou lá 1 ano e 4 meses vivendo com os filisteus. 1 ano e 4 meses vivendo o povo filisteu, os inimigos de Israel. A Bíblia nos diz que o coração de Davi era perfeito. A Bíblia diz que o coração de Davi era perfeito. Mas isso não implica de que a sua vida fosse perfeita. É diferente. E dentro desse momento, dentro desse período que Davi está vivendo ali dos filisteus, que vive lá 1 ano e 4 meses, realmente, Davi cometeu ali coisas realmente absurdas, realmente. Mentiu, enganou, teve uma vida realmente ali, desagradável demais, mas estava lá. E diz ainda, Davi sucumbiu sobre as tentações e houve muitos casos de engano, infidelidade e pecados na sua vida, mesmo antes de se encontrar com Betseba. Olha só, antes de Davi cometer aquele ato lá, com Betseba, com a esposa de Urias, Davi já tinha cometido algo realmente desagradável a Deus. Porque Davi tinha saído da terra de Judá, ele tinha saído de lá com medo de Saul matá-lo, e ele foi morar na terra dos filisteus. Davi foi para lá mesmo, e foi recebido lá. E Davi ficou lá 1 ano e 4 meses. Mas nesse período em que Davi ficou lá, Davi tratou com questão de engano, infidelidade e pecados e tentações que Davi realmente teve lá. A diferença entre Davi e Saul é que ele se reconhecia pecador e nunca tentou justificar, nem desculpar. Sempre se arrependia sinceramente e confessava os seus pecados. A diferença de Davi para o rei Saul era completamente muito grande. O rei Saul, quando ele pecava,
ele tentava se justificar, não tinha aquele arrependimento, aquele confessamento de arrependimento, a qual realmente se sentia realmente por dentro que tinha cometido o erro. Mas Davi era diferente. A diferença de Davi para o rei Saul era que Davi, por mais que ele pecasse, a qual Davi pecou muito, Davi não foi tão santo não. Davi teve momentos realmente que cometeu pecados absurdo no decorrer da sua história, da sua biografia. Quando nós vemos a biografia de Davi, nós vemos muitos problemas na biografia de Davi. E um deles é as questões dos pecados de Davi, as maldades de Davi, a qual ele cometeu. Mas o que faz Davi ser diferente do rei Saul é o coração quebrantado. Davi, quando pecava, Davi não ia se justificar para Deus. Davi ia com o coração quebrantado e pedia a Deus o perdão e o arrependimento dos seus pecados. E isso era perdoado. Essa é a diferença. Essa é a diferença do sujeito que tem um coração quebrantado e do sujeito que tem um coração simplesmente justifica os seus erros. E Deus não quer que nós justificamos os nossos erros. Deus quer que nós confessamos de todo o nosso coração os nossos pecados, para que o seu nome seja ou continue sendo glorificado em nossas vidas. No capítulo 27 nós vemos como Davi desobedeceu a Deus, abandonando Judá para viver entre os filisteus. Olha só, realmente não era para sair de Judá. Não era. No livro de 1 Samuel, capítulo 22, no versículo número 5, o profeta de Gade diz para que Davi fique em Judá. Ele diz para que Davi não saia de Judá. Mas Davi, ele realmente abandonou a Judá para viver entre os filisteus. O profeta Gade já lhe advertia no sentido de ficar em Judá. Mas ele tinha medo de Saul e achava por bem sair daquela terra. Olha só, ele tinha medo daquilo que eu falei, a questão quando se fala da morte, de alguém te perseguindo para tirar a sua própria vida. É naturalmente de tomarmos uma iniciativa, uma decisão sobre isso, porque estamos sujeitos a perder a nossa vida, ao inimigo vir e perder, e matar, e tirar a nossa vida. E ele diz ainda, né, ele revela realmente, revela em suas próprias palavras. Olha só, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Alguns acreditam aqui que é aqui uma fraqueza da revelação. Davi está revelando aqui uma fraqueza da sua fé. Alguns comentaristas dizem que nesse capítulo 1, nesse verso 1 do capítulo 27, alguns comentaristas dizem que Davi está ali revelando a sua fraqueza de fé quando sai de Judá para viver entre os filisteus. Realmente é coisa realmente muito complexa isso, porque não é fácil quando está vivendo uma realidade que quem tá de fora está vendo por outro ângulo, mas quem está dentro, quem está vivendo o contexto mesmo, quem está vivendo os fatos ali realmente, sabe realmente o que está passando. Mas alguns acreditam que esse capítulo 27 de 1 Samuel, verso 1, alguns dizem ali que Davi está revelando a sua fraqueza de fé no próprio Deus. Davi não se lembrou daquilo que foi dito pelo profeta Gade, que não era para sair de Judá. Talvez Davi não se lembrou, esqueceu disso e partiu para os filisteus para não realmente ser morto ou perecer nas mãos de Saul. Durante 16 meses Davi habitou entre os filisteus, dependendo somente de suas perícias e habilidade de mentir e enganar, em vez de depender do poder do Deus vivo. Olha só o que eu falei anteriormente. Davi vivia ali mentindo e enganando. E enganou realmente ali o rei Zaquias. Enganou isso realmente, ele enganou. Ele foi tão capaz de convencer ao rei filisteus de que estava combatendo no lado dele, que em troca de sua
simulada lealdade, recebeu a cidade de Ziclague como galardão. Olha só as atitudes de Davi. Não são boas, não são muito boas. Então realmente veja aqui a fraqueza do ser humano. Veja aqui até que ponto o ser humano é capaz de fazer, de enganar, de mentir para o benefício próprio. E realmente aqui Davi estava ali vivendo entre os filisteus, mas ele realmente estava vivendo ali porque ele não poderia ficar lá em Judá, porque o rei Saul queria realmente pegar o Davi. O rei Saul queria realmente pegar Davi, matar Davi. Mas Davi fugiu e habitou ali entre os filisteus. E teve ali, no período de 1 ano e 4 meses, vivendo ali entre os filisteus. E Davi vivendo ali, Davi mentiu, Davi enganou ali o próprio rei dos filisteus. Olha que ponto realmente o homem, segundo o coração de Deus, ele chega. Uma situação dolorida, uma situação triste, desagradável. Mas realmente, era isso realmente. Era esse contexto que Davi estava vivendo, um contexto não muito agradável. Então o capítulo 27, ele se resume dentro dessas fraquezas de Davi. Dentro dessas fraquezas de Davi, realmente que nos apresenta, que nos mostra realmente aqui. Alguns acreditam realmente que a questão dele fugir de Judá para o envio dos filisteus, ali realmente revela o fracasso da sua fé no Deus vivo e no Deus poderoso. Se Davi ficasse em Judá, Deus, ele era poderoso para livrá-lo, porque o profeta Gade já tinha falado que não era para Davi sair de Judá, para se ausentar. Mas aquilo que nós comentamos aqui, a questão quando se fala da perseguição, alguém vai te matar, alguém vai te destruir, alguém vai tirar a sua vida, é complicado. Só quem está vivendo essa realidade é que pode falar sobre isso. A gente que está de fora, realmente, nós vemos de outra forma, mas quem está vivendo sabe realmente a situação que está passando. Então, que Deus nos ajude e nos guarde. No capítulo 28 também, nós temos realmente aqui uma situação desastrosa. No capítulo 28, aqui de 1 Samuel, nós temos aqui uma situação desastrosa. Nós temos aqui agora o rei Saul realmente numa situação difícil, numa situação realmente completamente, totalmente desviado. O capítulo 28 do livro de 1 Samuel revela realmente algumas atitudes desastrosas do rei. O rei Saul, neste momento aqui, o rei estava totalmente desviado, porque Israel e os filisteus estão vivendo outro confronto de guerra. O que é que acontece? O rei Saul, Deus não respondia mais a ele, nem por sonhos, nem por profeta. É interessante isso, que Deus não respondia mais a ele. É interessante isso aqui. Nós vemos essa situação porque Deus não respondia mais ao rei Saul. E o que é que está acontecendo? No capítulo 28, o relato do texto fala que Samuel já tinha sido falecido. Samuel já tinha sido morto mesmo. Samuel já tinha morrido. E todo Israel chorava a morte de Samuel. E é interessante que no capítulo 28, o próprio rei Saul, ele fala realmente, ele expulsa de Israel os feiticeiros e os adivinhos. Ele faz isso no capítulo 28, é claro isso que ele faz. Ele faz isso aqui, olha só, no verso número 3 do capítulo 28. Samuel já havia morrido e todo Israel chorava por ele, e sepultaram em Ramá a sua cidade. Saul havia expulsado os que consultavam os mortos e os adivinhos, olha só. Saul já tinha realmente expulsado. E agora realmente o rei Saul está vivendo uma situação desagradável. E ele entra em desespero.
O texto de 1 Samuel, capítulo 28, à primeira vista dá a entender que era Samuel mesmo. Quando o rei Saul vai consultar a feiticeira, que realmente Saul consulta a médium de Endor. Ele vai lá consultar. Ele pergunta se tem alguém lá. E fala, os seus soldados, fala os seus servos, não tem uma feiticeira, a média de Endor. E Saul vai lá consultá-lo. Saul já estava num momento aqui de crise. Deus já não falava mais com ele. Saul já tinha perdido a presença de Deus. Esse capítulo 28 nos mostra realmente Saul totalmente desviado. Deus não falava mais com ele. Ele entra no desespero ali quando os filisteus vêm lutar contra Israel. E ele precisava consultar os sábios. E Samuel não existia mais. Samuel já tinha morrido. E agora o que é que ele vai? Ele vai consultar uma feiticeira. Médium. Ele vai consultar uma médium, uma feiticeira. E dentro daquele episódio ali, realmente, a qual Deus não se fez presente em nenhum momento ali, Deus não se fez presente, Deus não estava presente naquele momento, naquela consulta a qual ele estava fazendo realmente, a qual não é Samuel também que aparece ali. Tem algumas linhas de pensamento sobre esse capítulo 28, algumas linhas de interpretações complexas, mas cada um temos que tirar as nossas conclusões dentro do capítulo de número 28 do livro de 1 Samuel. Diz aqui, o texto de 1 Samuel, capítulo 28, à primeira vista dá a entender que foi Samuel mesmo. À primeira vista dá a entender que foi Samuel que apareceu e falou com Saul. Se você ler ali nos primeiros, quando está começando a relatar a situação, parece que você, é Samuel mesmo que está falando. Mas nós temos que ver o texto de uma forma cuidadosa, cautelosa, e fazer uma exegese desse texto, onde nós realmente não entendermos realmente que Deus realmente ele não obedece a feiticeiro. Deus não obedece a feiticeiro nenhum. Olha o que é que diz ainda. Os evangélicos formam duas correntes distintas quanto a esse texto. E se foi Deus que fez Samuel aparecer ali, ou se o espírito demoníaco enganou a feiticeira, personificando Samuel, é quase universalmente aceito que o diabo não tem poder de fazer os mortos se comunicar com os vivos. Olha só, é interessante isto, que a forma que o adversário é capaz de enganar o ser humano é muito grande, O adversário, Satanás ou o diabo, ele tem um poder limitado, porque quem tem todo o poder é o próprio Deus. Então, dentro deste acontecimento, desta consulta que Saul está fazendo aqui, no capítulo 28, Deus não se consta presente em nenhum momento do texto, Deus não se conta presente. A questão é, os demônios podem personificar os mortos quanto à aparência e linguagem. O adversário, ele tem as suas artimanhas, grande realmente, de enganar as pessoas. Tudo isso leva à conclusão, o que é dito iniciante trata de uma simulação demoníaca. De uma simulação. O adversário fez uma simulação que era o próprio Samuel que estava ali. Mas isso não é verdade. O texto não nos mostra isso. O texto não nos mostra porque Deus ele jamais obedeceria uma feiticeira. E Saul está consultando a feiticeira a qual ele tinha expulso de Israel. Quem consultasse as feiticeiras e os adivinhos. E ele agora no desespero,
querendo ouvir a voz de Deus, querendo ouvir os sábios, e procura a médium para realmente buscar realmente a confirmação de Deus. E ele começa a falar ali, dizendo que está angustiado, que Deus não falava mais com ele, a qual realmente Deus não falava mesmo, porque Saul já estava num ponto realmente completamente desviado essa atitude de quem realmente está distante de Deus, essas atitudes realmente que ele toma. Então, resumindo esse capítulo 28, ele é um capítulo realmente que nós temos que olhar para esse capítulo cuidadosamente, cuidado, com cautela, modo de não acreditarmos que realmente Deus obedeceu a feiticeira e fez subir Samuel novamente. Jamais Deus obedeceria um médium, um adivinho, um feiticeiro. Jamais Deus fazeria isso. Porque senão realmente Deus não seria Deus. Aleluia. No capítulo de número 29, o capítulo de número 30, o livramento que Deus dá a Davi é um livramento extraordinário, muito grande. Porque ali entra uma batalha realmente dos filisteus contra Israel. E agora Davi, vivendo lá nos filisteus, há 1 ano e 4 meses, agora é travado outra guerra entre Israel e os filisteus. E agora Davi está numa situação complicada, difícil ali, a qual realmente Deus dá um grande livramento realmente a Davi, dentro ali do capítulo 29 e do capítulo 30 do livro de 1 Samuel. Deus dá um grande livramento a Davi, na qual Davi precisava mesmo. Já pensou Davi lutando contra Israel? Davi estava lá nos filisteus. Davi saiu de Judá, foi morar com os filisteus, viveu lá 1 ano e 4 meses, agora está travando uma guerra entre Israel e os filisteus. E agora Davi está numa situação difícil ali. Porque se Davi vai lutar contra Israel, seria um traidor do seu povo. Seria um traidor do seu povo. Isso realmente seria muito difícil para Davi. Que foi o futuro, que foi o próximo rei de Israel. Seria realmente algo difícil e complicado. Mas Deus dá um grande livramento a Davi de uma forma realmente milagrosa. Deus realmente faz faz algo que não permite que isso aconteça. É quando os líderes dos filisteus, intrigados com a presença de Davi e do seu exército, indagaram: esses hebreus, que fazes aqui? Olha só. Olha, Deus trabalhando para que Davi realmente não faça realmente algo realmente que seja tido como um traidor do seu povo. Então, os líderes, os chefes dos filisteus não permitiram Davi e nem os seus soldados que estavam com ele, não permitiu que eles realmente lutassem ali, participassem daquela batalha. E Davi realmente, através do rei Aquis, realmente ele não vai realmente. Não vai. E Deus dá esse grande livramento. Então é isso que nos traz aqui o capítulo número 29 e o capítulo número 30, do grande livramento que Deus dá a Davi. Porque Davi, lá entre os filisteus, lutando agora contra o seu próprio povo, seria realmente um traidor realmente. E isso jamais Deus permitiu que acontecesse, porque Davi era o futuro rei de Israel. E no capítulo 31, para nós fecharmos aqui este momento, para nós concluirmos o livro aqui de 1 Samuel, no capítulo 31, entra uma história trágica na vida de Saul e dos seus filhos. Os filisteus em guerras, Israel em guerras, Israel perdendo a guerra para os filisteus, Saul sendo ferido, e Saul, por não querer morrer com as mãos dos seus inimigos, pede para o seu escudeiro lançá-lo, tirar a sua própria vida. E ele não faz o escudeiro. E o próprio Saul pega lá a lança do seu escudeiro e se joga sobre ela. Aqui é cometido o primeiro suicídio que a Bíblia relata nesse fato aqui, do rei Saul. E os filhos deles morrem também. Então veja só que a trajetória
O trágico realmente da história de Saul. Começou tão bem, Deus esteve com ele no começo do seu reinado, Deus deu grandes livramentos a Saul, mas chegou um momento realmente que Saul deixou o ódio, a inveja entrar no seu coração e começou realmente a desandar, perdeu completamente a direção de Deus, Deus não falava mais com ele, e o traje da sua vida, o fim da sua vida é desta forma: cometeu o suicídio, se jogou sobre a lança do escudeiro. E é aqui o primeiro suicídio que a Bíblia relata. Que Deus nos ajude e nos guarde mediante deste momento aqui. E aqui nós concluímos o primeiro livro de 1 Samuel. Deus nos permitindo, domingo que vem, estaremos aqui dando início ao livro de 2 Samuel. Que Deus nos ajude e nos guarde. E tenha um ótimo domingo com você e com sua família.